O presidente Lula está no Chile e participou hoje de uma reunião sobre a defesa da democracia que foi organizada pelo presidente chileno Gabriel Boric. Durante um discurso, Lula reforçou a necessidade da união entre os países para combater práticas, abre aspas, extremistas, fecha aspas. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, que fala com a gente ao vivo direto de Brasília. Mara, muito boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde. A fala do presidente Lula vai em direção ao que mesmo os seus assessores mais próximos no Itamaraty têm orientado, principalmente em relação a todo esse momento que o país, o Brasil, está vivendo, e não só o Brasil, mas outros países, em relação à questão do tarifaço de Donald Trump. Sem mencionar Donald Trump, o presidente Lula disse que é preciso união e para poder justamente combater esse extremismo em relação à questão das intervenções. Isso porque nos bastidores aqui do governo, e não só no Brasil, Renata, mas também de outros países alinhados com o governo brasileiro, a avaliação e a ponderação que se faz é justamente que essas medidas de Donald Trump, principalmente aqui no Brasil, são mais políticas do que realmente econômicas, até mesmo porque não teria, no olhar mesmo diplomático, não teria questão em relação à relação comercial. Isso porque os Estados Unidos, como a gente já tem falado aqui, saem em vantagem em relação à questão da balança comercial entre os dois países. O presidente Lula falou, vamos ouvir um trecho dessa fala dele para a gente poder entender mais um pouco. Esse encontro também foi um momento de reflexão sobre o estado da integração regional e do mundo. A América Latina e Caribe são uma força positiva na promoção da paz, no diálogo e no reforço ao multilateralismo. Com a Espanha e a Europa, compartilhamos uma longa história de laços econômicos e sociais. Somos duas regiões incontornáveis na ordem multipolar nascente. Enfrentamos desafios semelhantes no enfrentamento da discriminação racial, da xenofobia e da mudança de clima. Também nos une a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Renata, quando o presidente Lula também acaba citando situações como xenofobia, racismo, é também uma forma de endereçar essa indireta também para as Big Techs. Porque o que está acontecendo, Renata, em relação a essa questão da análise do próprio comportamento do governo brasileiro sobre a medida de Donald Trump? Vale lembrar aqui que essa semana é uma semana decisiva para o governo brasileiro conseguir fazer a negociação ou concluir a negociação com os Estados Unidos. Uma negociação, Renata, que nos bastidores, ouvindo aliados e assessores mais próximos do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, o que a gente ouve é de nada de otimismo. Pelo contrário, há um pessimismo e, inclusive, a análise do governo é que Donald Trump não deve recuar. E por quê? Porque nesse momento o Brasil tem buscado os canais para negociação, mas o governo americano não tem respondido ao governo brasileiro. Inclusive, na verdade, o governo brasileiro teve sucesso com empresários americanos, com as empresas americanas, como a Câmara de Comércio americana, para que os empresários façam uma pressão sobre Donald Trump para poder recuar.
mas o que se ouve nos bastidores é que o governo entende que nesse momento, mesmo que essa semana seja decisiva, o governo não acredita que realmente Donald Trump vai recuar. Então, até 1º de agosto, o que o governo tem tentado fazer? Continua negociando, mesmo o governo americano dando as costas para o governo brasileiro, porque o que a gente ouve nos bastidores, a realidade é essa. O governo americano ainda não se prontificou em negociar com o governo brasileiro. Isso foi até uma das queixas do vice-presidente Geraldo Alckmin na semana passada. Então, quais as medidas que o governo deve tomar e também está pensando? Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está pensando em várias possibilidades para não ficar só na questão da negociação. Ou seja, o governo ele já trabalha com o cenário dessa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e também indo para outras vertentes. E aí, o que eu ouvi também nos bastidores? O Brasil tem a 2ª maior reserva de terras raras. Pequim tem 45% dessas terras no mundo todo. O Brasil é o 2º país. O Brasil tem 25%. Então, há também a alternativa de usar essas terras raras que o país tem para negociar com os Estados Unidos, como está fazendo a China, como está fazendo o Pequim. E o que essas terras raras têm a ver com os Estados Unidos? Essas terras raras têm elementos químicos que ajudam na produção do motor de carros elétricos e até para equipamentos militares, ou seja, os Estados Unidos têm muito interesse nessas terras raras. E hoje, no mundo, os únicos países, por ironia, são a China e o Brasil, são os que maior têm essas reservas. Então, há essa alternativa também de usar as terras raras para negociar com os Estados Unidos. Além também, hoje, o ministro Fernando Haddad disse que o Brasil continua na mesa de negociação, mas o governo já está pensando em não conseguindo ter algo positivo em relação a essa negociação, o governo já pensa em também estabelecer uma ajuda para as empresas que podem ser prejudicadas, que podem vir ou que vão ser prejudicadas por conta desse tarifaço. Fernando Haddad deixou claro que isso nem entraria no gasto primário e que não há essa preocupação em relação à questão da ajuda financeira a essas empresas em relação à questão da meta fiscal. E aí, o que a equipe econômica, através de Fernando Haddad, tem colocado? Que, de qualquer forma, o governo está buscando alternativas. E no campo político, Renata, esses encontros que o presidente tem tido com outros líderes que pensam que tem o mesmo alinhamento nesse momento com o Brasil, que é na questão do multilateralismo e também da cooperação, não da questão do imperialismo. Isso eu ouvi até mesmo uma fonte no Itamaraty, que enquanto o governo Lula estiver nesse mandato, vai trabalhar em relação a essa questão do multilateralismo, porque isso eu ouvi de uma fonte, porque o imperialismo agora é brega. Então, para salvar o mundo, é preciso ter essa questão do multilateralismo, até mesmo que você só consegue combater a miséria, combater a fome com a cooperação de todos e não só de um país e um país que manda em todos. Então, em relação a essa fala do presidente Lula, o que eu ouvi no Itamaraty é que a gente vai ouvir mais vezes esse tipo de fala, não confrontando diretamente, Renata, porque se a gente for prestar atenção no discurso, o presidente não faz nenhuma menção a Donald Trump e nem também ao tarifaço. Renata.
Maria, a esperança nesse momento é ter uma ajuda do lado de lá também, né? Que os empresários norte-americanos consigam ajudar nessa pressão. Hoje mesmo, representantes das distribuidoras de sucos de laranja dos Estados Unidos criticaram as justificativas dadas por Donald Trump para aumentar as tarifas com o Brasil. Lembrando aí que mais da metade do suco de laranja que é vendido nos Estados Unidos vem do Brasil. Isso sem a gente falar do café, que tem uma importância imensa também, a gente considerando só, de certa forma, o café da manhã dos americanos, que com certeza vai ficar mais caro com essas tarifas. Mara, obrigada, viu? Bom trabalho e ótima tarde para você em Brasília.